As cores na natureza estão nas flores, e as flores nos lembram de cara a primavera. Aqui no Brasil, a primavera começa oficialmente na segunda quinzena de setembro, mas a Mãe Natureza já ostenta sua beleza muito antes, na entrada do inverno, com o desabrochar das belezas de uma flor muito apreciada, a orquídea. Já a partir do mês de junho, algumas variedades abrem seus botões, e assim parece que a primavera se antecipou. No entanto, a chegada do frio possui influência sobre o florescimento. Como há uma grande variedade de tipos de orquídeas, essas plantas oferecem um show especial aos olhos durante vários meses, perpassando a estação das flores e indo até o final do ano. A Cymbidium está entre as que florescem primeiro. As orquídeas são todas plantas componentes da família Orchidaceae, que pertence à ordem Asparagales, sendo ainda uma das maiores famílias de plantas que existem. Elas podem ser plantadas no jardim, suspensas em muros, em árvores e troncos, ou até no interior da sua casa. Para isso, é necessário escolher uma planta sadia, e que a partir do plantio, basicamente, se tenha alguns cuidados para que a planta se desenvolva de forma saudável. Com esse pilar, todo o processo para ter sua orquídea florida e colorida vai ficar muito mais fácil. Para ter uma planta saudável, é fundamental acertar na escolha da espécie de orquídea que será plantada. Esse passo é fundamental para que se tenha sucesso, já que cada espécie tem uma característica e exigência particulares. Por muitas vezes pecamos na escolha por afobação, e este fator poderá dificultar o cultivo. Portanto, tenha calma nesse momento. Seja cultivando as orquídeas dentro do apartamento ou no seu quintal, plantando em vasos suspensos no caso da orquídea Vanda, ou até mesmo em árvores e pedaços de troncos de madeira, você poderá estar dando início ao seu orquidário. Hoje estamos na propriedade de Valdemar Rauber, na localidade de Arroio Grande, município de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul. Ele é um dos dedicados à orquidofilia, e seus primeiros contatos com esse hobby ocorreram há mais de 30 anos. Conta ele que à época veio de mudança com sua família de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul. Ao fazer seu novo círculo de amizades, teve seus primeiros contatos com produtores de orquídeas do Vale do Taquari. Sem demora, interessou-se pelo assunto. Recorda que na mesma oportunidade estava sendo fundada a Associação dos Orquidófilos de Lajeado, da qual passou a ser associado. Valdemar, quanto tempo faz que você passou a dedicar-se à orquidofilia? Como é que foi a sua entrada nessa atividade? Bom, para ser sincero, quando vim para Lajeado, logo nos primeiros, isso faz 35 anos, aí num desses primeiros fins de semana que a gente teve aqui mais para o sul, né? Aí nós fizemos uma viagem a Torres, aí eu comprei então a minha primeira Cattleya intermédia. Ela estava em flor porque era fim de ano, e ali foi uma paixão, né? Porque acho que foi o perfume que me contagiou. Mas a partir dali, a gente uns quantos anos continuou cultivando, e talvez algumas vezes de forma errada, e sempre aquela curiosidade de aprender como se faz o cultivo correto, né?
Então, se passaram há mais alguns anos, de repente uns 10 a 15 anos, aí coincidiu com a época que foi fundada a Associação dos Orquidófilos de Irajado. E aí, conversando, um fim de semana, fim de semana não, ela acontece em setembro, essa exposição, e eu fui dar uma curiosada, como diz o gaúcho, e me admirei da quantia de plantas que tinha, do conhecimento que o pessoal já tinha. E aí veio um convite para ser associado, para associar na associação, e eu de pronto aceitei. E aí sim, aí eu abri um leque, né? Porque eu penso assim, o pessoal que vai começar com orquídea, vai começar e ele tem que sempre procurar assim da maneira mais correta possível como se faz um bom cultivo. Quais são as melhores espécies para iniciante, porque tem orquídeas que o cara que é leigo no assunto nunca vai conseguir cultivar. Tem outras que a gente pega e joga lá e elas vêm embora igual. Tá, e como é que foi esse primeiro momento, Valdemar, quando tivesse contato com a coisa? Foi difícil? Encontrou dificuldades para continuar? Não, a partir daquele momento, Celso, foi fácil, porque abriu um leque assim, o pessoal já tinha, a maioria já tem o seu substrato pronto, tinha assim tinha literatura disponível, livros de bons autores para se ler, para se pesquisar. E também a melhor parte disso foi que tinha negociante de planta, porque até então o que a gente tinha praticamente vinha tudo do mato, né? Isso é proibido, isso é ilegal, isso não se deve fazer, porque hoje se você consegue comprar uma planta, às vezes uma planta de qualidade aí, para pagar 35, 40, 50 reais, mas aí você sabe o que você tem na mão, vale a pena, porque o cultivo também não é barato. Vai cultivar, ela vai gastar insumos, vai gastar adubos, defensivo, os próprios substratos. Então não é viável pegar uma planta do mato. Daí se comprou planta de qualidade e foi seguindo. Conseguimos fazer assim um bom cultivo logo. E Valdemar, com relação a doenças, quais são as principais precauções que têm que ser tomadas para evitar a entrada de fungos, de pragas que possam danificar as plantas? Eu penso assim, um dos principais focos de contaminação da tua estufa, normalmente é na hora da compra. Porque às vezes os próprios vendedores, eles também compram de fora, né? Tem alguma coisinha junto ali que não devia vir junto, daí. Então eu penso assim, sempre quando vai comprar uma planta de fora que não é de procedência comprovada, assim, de cuidado, você dá uma quarentena nela, né? Sim. E aí sim, daí cuida normal, né? Porque a maioria das doenças que se formam, que são fungos, isso são por excesso de umidade, né? Ali está o pecado grande do cultivo, né? Uma orquídea dificilmente morre por falta de umidade. Agora, por excesso de umidade, ela morre facilmente. É uma das tem espécies que não aguentam. Então, como ia dizer no início já, todo iniciante ele tem que observar qual é o microclima que ele tem disponível para começar a horta. Se tu não tem um bom microclima, começa embaixo de uma árvore, numa árvore ali onde não pega tanta insolação, onde pega uma boa luz igual, não dê excesso de água, que daí na verdade se ela está fora ela vai pegar como manda a natureza, né? Quando chove ela pega, quando dá serena ela pega, e aí ela vai pegar poucas doenças. Mas ainda dentro da estufa, as plantas que mais pegam doença, pegam fungos, cochonilhas, pulgões, até esses fungos bravos que matam uma planta,
é aquelas que não se troca o substrato. Uma planta antiga ali, às vezes ela está frondosa, bonita, um ano cheia de flor, no ano que vem ela regrediu. Isso é um aviso. E daí você vai ver o que tem dentro do vaso, embaixo da... Se tem raiz, ainda não tem mais raiz, as raízes se foram. Porque ali tem caramujo, tem cochonilha, tem tudo que é tipo de coisa que não presta, que está ali naquele substrato velho, se alimentando daquele substrato velho. E aí a planta não põe mais raiz, ela não sobrevive muito tempo. Então é um cuidado básico, Nando. Muita gente, às vezes, nessas exposições que a gente vai, pergunta como se faz. Você pode aprender de duas maneiras. Pegando uma boa literatura. Hoje tem uma gama de revistas boas no mercado que ensinam os cultivos, tem livros à disposição. Se não, aquele orquidófilo está começando, procure uma associação. As associações, praticamente todas elas têm disponível livros para emprestar para os associados, para buscar as informações de bons autores. Conversa com o pessoal, a conversa de um com o outro, que aí a troca de experiência. Às vezes um tem um microclima, outro tem microclima, outro microclima, e você não consegue. Eu tenho plantas que eu não consigo cultivar no dele, ele tem que eu não consigo cultivar no meu. Então não adianta, tem que adequar o cultivo para aquele microclima. Ou a tua estufa está com muita sombra, ou ela está com muita luminosidade, aí não vai dar certo. E tem que observar muito também. Observar. O cultivo é toda uma observação, né? É que nem lá no interior, lá, o cara vai plantar, um ano não deu bem, no ano que vem ele vai melhorar, ou melhorar mais, a produção vai aumentando, assim é assim, a orquídea é assim, ela vai melhorando. Depende do estado de saúde, ela oferece uma floração majestosa no ano, no outro ano não cuidou tanto, ela floresce do mesmo jeito, mas às vezes ela já está com um problema. Mas a observação, se você molha todo dia uma planta, eu tenho planta demais, na verdade é uma cachaça e a gente se mete e não consegue parar depois, mas eu vou dizer, não é importante você ter uma quantia enorme de plantas, é melhor você ter uma quantia menor, mas de qualidade, isso que interessa.